eu não quero tentar descobrir a situação do Dorival Júnior em relação ao salário dele na CBF. Mas é uma pergunta que eu tenho, que eu acho que é uma pergunta pertinente. Porque ontem, muita gente estava com a informação, ou muita gente não. Tinha gente ontem com a informação de que já havia contato do São Paulo com o Dorival Júnior. Eu não tenho essa informação. Eu tenho essa apuração. Tá. Aí a pergunta é a seguinte, a partir dali. Se o Dorival Júnior assumir um clube, porque ele demitiu da seleção brasileira, ele tem o salário mantido pelas informações que foram divulgadas até o final da Copa do Mundo. Se ele assumir um clube, ele perde esse salário? Então, esse é um ponto. Essa é uma pergunta. Esse é um ponto. É um bom detalhe para a gente apurar. Esse é um ponto. O que ontem à noite, e aí hoje pela manhã, acabou ganhando corpo na torcida, a informação de um acerto do Dorival com o São Paulo para voltar a treinar o São Paulo caso o Zubeldia caísse. O que eu ouvi, vou falar a frase que eu ouvi do outro lado da linha hoje de manhã numa ligação. Seria muito, muito indelicado da parte do Dorival, que acabou de sair da seleção brasileira, do jeito que ele é, da personalidade que ele tem, da maneira, do caráter dele, ter um acerto com o São Paulo com um cara empregado. Sim, não, isso ele não tem. Que publicamente o São Paulo disse que não pensa em demitir. Isso ele não tem, isso a gente sabe que não tem. Não tem essa. E aí eu falei, mas nenhum. Porque aí eu falei assim, a gente sabe como é que funciona o mundo da bola. Às vezes não é nem o diretor em si que pega o telefone e liga para o empresário do Dorival ou para o próprio Dorival, né? Na maioria das vezes não é, inclusive. Né? Grande maioria das vezes não. Às vezes é um interlocutor, Exato. é um intermediário, é o cara que começa a fazer essa situação. E o São Paulo me garante que faz assim, não deixaria nenhum interlocutor fazer nenhum tipo de ligação, porque o Dorival é um assunto muito delicado dentro do São Paulo. Por quê? Porque a relação que ele tem com o Casares é excelente, a relação que ele tem com o Rui Costa é excelente, o Lucas Silvestre, toda a comissão técnica. O Dorival, e essa é uma informação, o Dorival nunca saiu do São Paulo, mesmo na seleção brasileira, ele sempre esteve presente. Ora vendo treino de jogadores que ele gostaria de convocar, ora conversando com as pessoas ali para desabafar alguma coisa da seleção ou do futebol brasileiro. Ele sempre esteve presente no CT. Então, esse é um assunto que é tratado que é muito delicado dentro do São Paulo. Então, assim, se o Zubeldia sair, acontecer um resultado péssimo, o Cruzeiro golear no domingo no Morumbizi e decidirem por sair com o Zubeldia, o Dorival passa a ser o ficha 1, sem dúvida. Perfeito. Mas que não teve contato, não teve. Mas aí a gente já vai voltar para um outro ponto, que é para a gente ter esse cuidado com a informação. O ficha 1, um mês atrás, falava-se que era o Fernando Diniz. E depois não tem Fernando Diniz. Não tinha Fernando Diniz. Como agora... Mas porque o Dorival estava empregado na seleção. Sim, mas agora também não tem Dorival Júnior. Não tem Dorival hoje. A questão é, se o Luiz Zubeldia ganhar do Cruzeiro, ganhar os 3 próximos jogos, daqui a 10 dias a gente não está falando de saída do Zubeldia. Então a gente não está falando de Dorival. Se o Zubeldia tomar 3-0 do Cruzeiro no Morumbi, a gente vai perguntar se o Zubeldia vai cair. E aí, nesse caso, tem Dorival. Porque o Dorival é o que o Hernan está dizendo. Não tem nada de Dorival hoje, não tem nenhum acerto. Agora, se cai o Zubeldia porque a pressão foi insuportável, você passa a mão no telefone e fala assim, Dorival, como é que você está? Por isso que a minha pergunta, e eu não tenho a resposta, devia trazer a resposta, não fazer reunião de pauta ao vivo, mas estou fazendo reunião de pauta ao vivo. Foi mais legal, o pessoal participa. O pessoal tem curiosidade de saber como é que funciona uma reunião de pauta. Aqui, ó, o PVC reunião de pauta, sim, é o seguinte, Éder, se o Dorival receber o convite do São Paulo e decidir aceitar um convite do São Paulo, o que não existe hoje, é uma hipótese. Aceitar um convite do São Paulo, ou do Santos, ou do Flamengo, ou de quem quer que seja, ele perde o salário da CBF? Essa é a pergunta fundamental. Porque assim, ele passa a mão no telefone e liga e fala assim, escuta, tô indo trabalhar, então pode me tirar da sua folha de pagamento. Primeiro, eu não tenho convicção de que existe essa cláusula que ele continua recebendo salário. Mas a informação foi divulgada, teve gente que publicou que sim. Então, se ele continua recebendo salário, 2, se ele continua recebendo salário porque ele tem contrato até o final da Copa,
E aí é justo, porque ele tem um contrato assinado, ele pode receber o salário. Aí se ele for para São Paulo, ele ganha 2 salários. Ele ganha 2 salários ou ele perde o salário? Eu acho que é. Porque isso que faz nem, toda é que a nem o Al diferença. Nasser lá com o Castro, né? Que todo mundo ligava para ele e falava assim, ora, pois, pode vir. Não posso. Não posso. Pai, não posso. Não posso, eu perco o salário. É. Pois é, agora...